gente, boa quarta-feira e bem-vindos à Hora do Enem. Tá entrando no ar para dar aquela força no mês mais importante do ano, o mês do Exame Nacional do Ensino Médio. E depois da intensa maratona de estudos que estivemos aqui durante o ano todo, vamos cuidar muito desses detalhes finais para todo mundo chegar mais preparado para as provas que começam no final de semana que vem. Então, fiquem de olho nos destaques dessa quarta-feira. No programa de hoje, o bate-papo é com o professor de Biologia, Pedro Feio, que vai falar sobre biologia e dar algumas dicas. A teleaula do dia com Lande, vamos falar sobre matemática. O tema é logaritmo. E no Janela do Enem, vamos abrir a conexão com a Mariana de Paula, estudante de pré-vestibular de Direito em Recife. Então, vamos nessa, pessoal, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E nas dicas de hoje, nós recebemos o professor de Biologia, Pedro Feio, para falar um pouquinho de dicas sobre essa matéria tão importante. Tudo bem, professor? Bem-vindo! Opa, muito obrigado pelo convite, Tatiana. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês e falando sobre biologia, que é a minha grande paixão. Queria que você desse uma dica sobre biologia. Uma dica sobre biologia. A prova de biologia do Enem, ela está amarrada a 3 grandes temas, né? Um deles é ecologia, sobre o qual eu já tive a oportunidade de falar aqui com vocês. O outro é a genética molecular, especialmente aplicada para as tecnologias, aplicada para como funciona o DNA, os ácidos nucleicos, a estrutura deles, tudo isso. E por trás desses 2 grandes temas, conectando eles e conectando outro tema de menor frequência que aparece no Enem, está sempre a teoria da evolução. Mas não é aquela teoria da evolução raiz darwiniana, não, a gente está falando da teoria moderna, né? É Darwin junto com os achados genéticos, olha como conectou de novo com a genética molecular. Então você pensar a evolução biológica por trás de todos os processos da biologia como uma linha, né, um princípio organizador da biologia, é ela que explica que um organismo está onde está por causa da adaptação, é ela que explica a biologia que a gente tem hoje. É essencial para você poder estar realmente pronto para fazer uma prova de biologia. Na genética molecular, não fuja da biotecnologia. Vai de frente para ela, porque hoje é um tema quente, né? Inclusive, muitas das vacinas que estão sendo utilizadas agora para combater a pandemia do coronavírus são vacinas modernas, que vão utilizar, por exemplo, a RNA do vírus. Então, a genética ela entra de novo aqui com a biotecnologia para lidar com grandes problemas da atualidade, e o Enem gosta dos grandes problemas da atualidade, né? Com certeza. Entra também a genética, aquela genética mais clássica, vamos fazer uma leitura de bandas de DNA para um exame forense, para verificar se uma madeira ela é de corte criminoso ou se ela é legalizada, como foi, por exemplo, a questão do ano passado. Então, ter essa visão, evolução, genética molecular aplicada à biotecnologia, ao funcionamento dos organismos e a evolução também amarrada com a ecologia é o segredo para você estar pronto para a maior parte das questões de biologia que você vai se deparar no Enem. Com certeza. Agora, professor, eu queria que você desse uma dica para os professores. Você, nesse período da pandemia, você teve que se adaptar a dar aula através da telinha do computador. E você teve uma ajuda. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Nesse período da pandemia, a gente teve que se desdobrar, se virar nos 30. Os professores realmente travaram uma luta ingrata. E todo professor, ele sempre está em formação, sabe, Tatiana? A gente ganha o diploma de professor e percebe que tem que continuar estudando para o resto da vida. Esse é um dos motivos que me levou a ser professor, continuar estudando. E na pandemia o que eu fiz foi perceber que eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar ferramentas, formas, estratégias de lidar com esse novo cenário. E aí acabei fazendo um curso de treinamento para ensino online, era um curso oferecido até por uma instituição, né, supragovernamental, supranacional, que ofereceu o curso para a América Latina inteira. Eu consegui uma bolsa, fiz o curso, adquiri várias ferramentas, mas tem várias formas do professor encontrar aí ferramentas úteis, né? Eu mesmo faço parte de um grupo chamado Compartilhando Boas Práticas, lá da Biologia do Colégio de Aplicação da FRJ. A gente, no nosso site, tem um monte de material pronto, de dicas, de caminhos aí que os professores podem tentar aproveitar nas suas salas de aula para poderem também ter algum momento aí para respirar no meio dessa loucura pandêmica que a gente está vivendo. Com certeza. Professor, quero te agradecer muito a presença aqui na Hora do Enem. Obrigada pelas dicas, tanto para os alunos, né, que vão fazer a prova, quanto para os professores.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, esse é o professor Pedro Feio, professor de Biologia, dando dicas para os alunos e para os professores. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. E lembrando que tem simulado também no curso multiplataforma. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E a aula de hoje com o nosso querido Lande Vieira é sobre matemática. O tema é logaritmo. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Aí, impressionante, hein, Landureza? Você fica o dia inteiro aí pendurado nesse celular? Qual que é a sua maior habilidade? Velocidade nos cálculos. Ah, é? Então quanto é 430 vezes 190? 436. Quê? Tá completamente errado, lógico que não. Mas foi rápido. Vai falar que não foi. Roda vinheta. Velocidade, rapaz. Flash não é nada. Hora do Enem no ar! E hoje é dia de matemática. Você conhece o município de Cocal dos Alves, no interior do Piauí? Lá tem uma galera que é apaixonada por matemática, tanto que coleciona medalhas no assunto. E tudo graças ao incentivo de um professor, Antônio Cardoso. Ele já participou do Sua Escola, Nossa Escola, programa aqui da TV Escola. E já a gente bate um papo com ele. Professores são capazes de revolucionar. Aliás, por falar nisso, deixa eu chamar o nosso revolucionário mor, professor Cristiano Marcel. E aí, Se achegue. Beleza, cara. Tudo legal? Belezinha? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado. Hoje a gente fala sobre propriedade e aplicação de logaritmo. Isso. Tem nome e sobrenome, né? Então, antes de mais nada, professor, o que são logaritmos? De onde eles vêm? O que eles comem? Do que se alimentam, né? Melhor. Logaritmo deve estar no pesadelo dessa galera que está assistindo a gente, no mínimo. Mas vamos ver se hoje a gente melhora isso e a gente deixa o sono deles um pouco mais tranquilo. Show de bola. Bora fazer então a revisãozinha? Vamos lá, vamos nessa. Bora lá. Imagina essa potência aqui, 3 elevado a 4, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Beleza. Uma maneira da gente escrever isso seria o logaritmo de 81. Qual é a base da potência, Lande? 3. É a base do logaritmo. A pergunta é, qual é o expoente que eu coloco no 3 para o resultado da 81? Que expoente é esse? 4. 4. Calcular logaritmo é calcular um expoente. Qual é o expoente que eu coloco no 2 para o resultado da 32? Pois é, entendi. O expoente que eu coloco nesse para dar Pra esse. esse daí. 5. Ou seja, 2 elevado a 5 é igual a 32. Caraca, maneiríssimo. Qual o expoente que eu coloco no 3 para o resultado da 9? 2. 3 elevado a 2 é igual a 9. Maneiro. Mas, Cristiano, e quando inverte? Aí a coisa inverte minha cabeça também. Pois é, e aí pronto, lascou tudo. Pensa somente assim, esquece o 1 sobre 49, pense somente no 49. Beleza. Qual é o expoente que eu coloco no 7 para dar 49? Seria o 2. Como é 1 sobre 49, nós mudamos o sinal. Isto porque, entenda, ó, 7 elevado a 2 é igual a 49. Mais 7 elevado a menos 2, nós invertemos o resultado. Fica 1 sobre 49. Qual é o expoente que eu coloco no 13 para dar o próprio 13? 1. Pô. Daí a gente conclui que o logaritmo de 1 em qualquer base vai ser sempre igual a 0. Por quê? Qualquer número elevado a 0, diferente de 0, é claro,
vai dar resultado 1. Mas o cara, quando vai estudar sozinho, Lange, ele vê isso aqui, ó. Log de A na base B é igual a X, logo, se somente se, melhor dizendo, B elevado a X é igual a A. E aí o cara ainda coloca assim, ó, onde, vamos, hein? A é maior que 0, B é maior que 0 e B é diferente de 1. Pô, Cristiano, eu saio correndo. Eu preferi o seu jeito, professor. Na realidade, quando a gente trabalha com logaritmo, a gente trabalha apenas com valores positivos. E matematicamente a gente escreve que o A é maior que 0. Entendi. B também. E ele não pode ser igual a 1, porque entenda, Lange, 1 elevado a 100 é a mesma coisa que 1 elevado a 1000. Então, se essas bases são iguais, eu não posso dizer que esses dois também são iguais. 1 vai ser a exceção. Logaritmo da base 1 não existe pra gente. A gente não vai nunca tocar nesse assunto, a gente não trabalha com isso. Show de bola. E essa escalinha aqui, eu não entendi. Quando surgem os logaritmos, a ideia era transformar uma coisa que está muito complicada numa coisa mais fácil, mais tranquila para você manusear. O logaritmo, quando ele surge, Lange, é o computador daquela época, do século XVI. Imagina, o cara tem que fazer uma conta tal como 16 vezes 32, por exemplo. 16 vezes 32. 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. 32 é o mesmo que 2 elevado a 5. É o produto. 16 vezes 32. 4 mais 5... 9. Opa, então, 16 vezes 32 é igual a 512. Caraca! Ele tem uma tábua de logaritmo. Imagine. Maneiro. Tipo um livrão assim, com essa tabela. Pra que ele, na realidade, isso foi uma revolução que você não tem noção. Então, partiu aplicar tudo isso na questão, professor? Vamos nessa, pô. Tá na tela a questão 137 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$5.000. Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R$400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P, é bom você se acostumar com essa coisa, porque ele vai falar prestação X, prestação A, né? É calculado em função do número de prestações N segundo a fórmula. E aí ele diz a fórmula pra gente. Essa fórmula, na realidade, é uma fórmula de matemática financeira, mas ele já dá pronta pra gente com o fator de aumento, que é aquele 1,013 ali. Entendi. Você vê que a intenção dele é o logaritmo, não é a matemática financeira. Se necessário, utilize 0,05, 0,005 como aproximação para o log de 1,013, 2,602 como aproximação para o log de 400 e 2,525 como aproximação para o log de 335. Todos esses logaritmos aí, reparou que não tem a basezinha que a gente coloca? Quando não tem essa basezinha, base 10, base decimal, que, por acaso, não vai fazer diferença aí. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Sempre que na questão aparece o menor número ou o menor número inteiro, é legal o candidato ir lá e sublinhar. Porque no finalzinho isso vai fazer uma diferença muito grande. Olha para as opções, 12, 14, 15, 16, todas são muito próximas. Olha aqui, 5.000 vezes 1,013 elevado a n, vezes o 0,013, que ele já poderia ter multiplicado, sabe? Mas não sei por quê. O rapaz que fez a questão, a pessoa que fez a questão, melhor dizendo, não quis fazer isso. Qual é o limite que ele fala para a prestação? Ele diz que a prestação pode ultrapassar ou pode chegar até um determinado valor? Pode chegar até, no máximo, R$400 mensais. Sim. Não pode passar disso. Então, matematicamente, eu escrevo assim, pode ser menor ou igual a R$400. Aí, esse 5.000 vezes esse 0,013 vai dar 65. Bom, esse aqui vai passar para o outro lado multiplicando e esse 400 vai multiplicar esse termo e esse termo numa propriedade distributiva. 400, que vai multiplicar 1,013 elevado a n e também multiplica o menos 1. 400 vezes menos 1 dá menos 400. Por enquanto, não vou aplicar logaritmo, por enquanto eu vou ajeitar a equação, na realidade uma inequação. Eu vou pegar esse valor aqui e vou passar para o outro lado. É como se eu tivesse 400 laranjas e aqui 65 laranjas. Quando eu passar para o outro lado, subtraindo e tal, eu vou ficar com menos 335 vezes 1,013 elevado a n,
menor ou igual a menos 400. Quando eu tenho um sinal de menos do lado de cá e do lado de lá da desigualdade, a gente multiplica isso por menos 1. Porém, quando a gente multiplica por menos 1, esse menos vai embora, esse menos vai embora. E a desigualdade muda. Ela que está para cá, vai para lá. Isso aí. E aí já começa a dar um alívio. Porque ele está vendo 335 que está no enunciado, ele está vendo 400 que está no enunciado. Ele fala assim, me achei. 335 que está multiplicando, eu vou passar lá para o outro lado, dividindo. Olha ele aqui, ó. Olha só, Lange, eu tenho que procurar um expoente desse número para dar esse número. Fica complicado. E é aí que a gente vai aplicar o logaritmo. Log de A vezes B, que é o log de A, mais o log de B. Transforma o produto numa soma. Esse é o primeiro. Mas a base é 10, pode ser qualquer base. Legal? Beleza. Nesse cantinho vou colocar aqui, ó, log de A elevado a N. Esse N pula lá para frente, fica N vezes o log de A. Log de A dividido por B vai ficar o log de A menos o log de B. Ou seja, o produto a gente associa a uma soma, enquanto que a divisão a gente associa a uma diferença. Eu quero saber o valor do expoente. Beleza. A gente vai colocar logaritmo dos dois lados, Lange. Logaritmo de 1,013 elevado a N maior ou igual ao logaritmo. Só coloquei o logaritmo dos dois lados. Se eles são iguais, isso, aplicar as propriedades. O expoente pula para frente, memorizou. O expoente pula para frente, o N veio para cá. Isso, a gente usa, então, aquela propriedade nessa primeira parte. Nessa primeira parte, a parte de cá. Beleza. Agora aplico a mesma propriedade da divisão, transformando em subtração. Beleza. Log de 400 menos o log de 335. A questão dá esses valores pra gente. Tem aproximação ali, né? Ele fala pra gente, ó, olha só, candidato, esse cara aqui vale 0,005. Esse aqui, 2,602. O outro, 2,525. Agora, é você resolver. Vai ficar 0,005 N maior ou igual a 0,077. Não pode esquecer desse N, né? Porque é ele que você quer saber o valor. Exatamente. Quando você passa esse aqui multiplicando, por outro lado dividindo, você vai achar algo em torno de 15, alguma coisa. Se eu não me engano, é 15,4. O N é um número maior que 15,4. 15,4 que não é inteiro. Quem depois do 15,4 é inteiro? É o 16. Pronto. O gabarito é letra D. Contudo, dá uma olhada. Caramba, mas tem gente que colocaria ali um C, hein? Porque se você usa o sinal de igual, você fica muito propenso a colocar ali o valor 15. Isso, é aquela coisa de arredondar. Ah, não, é 15,4. Se bateu ali, você fala, não, é até tanto, até 5 eu coloco para baixo. E como é que você tem segurança para fazer esse tipo de coisa? Os livros didáticos têm vários exercícios. Na parte de exercícios, digamos, de aplicações e tal, tem vários exercícios. O cara tem que fazer o máximo que ele puder, para ele ter segurança, chegar na prova e já saber, é assim que eu vou agir. Professor, bora lá pra frente? Vamos lá, vamos nessa. Pra galera se planejar, professor, quanto tempo essa questão deveria tomar? O grande lance dessa questão é você chegar, aplicar as propriedades e no finalzinho, nota que tem um 0,077 dividido por 0,005. Se o cara se embolar em contas com decimais, ali ele vai perder talvez mais tempo do que na aplicação do logaritmo. Então ele tem que ler o enunciado rápido, identificar logo o assunto, que no caso é a propriedade de logaritmo, e cair para dentro e não dar mole. E para quem precisa revisar esse conteúdo, professor, qual a dica? Bom, eu sempre falo aqui do Portal da Matemática, né, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O Portal da Matemática tem um conteúdo legal, tem resoluções de exercícios. Eu acho muito interessante. Agora, qualquer livro dele, até mesmo os antigos como Gelson e Eze, ainda são referência, pegar os exercícios que contextualizam logaritmo. Show de bola. E a gente também tem o percurso educativo de matemática, onde você se aprofunda nesse tema e em muitos outros. É só ir lá em tvescola.org.br/percursos. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Volto sempre. Valeu. Imagina um professor que inspirou e inspira uma galera a colecionar medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas.
Essa história aconteceu e ainda acontece em Cocal dos Alves, no interior do Piauí. E a gente tem que conhecer e bater um papo com o autor dessa proeza. Então, professor Antônio Cardoso do Amaral, por gentileza. Olha, Landi, já são 33 medalhas de ouro. 33 medalhas de ouro. Desde a primeira edição, em 2005. Vem cá, qual o segredo, professor? É a equipe, eu diria. Eu talvez tenha sido importante nesse processo, bem no comecinho, mas hoje a gente é um trabalho completamente de equipe. E não é só a equipe de professores de matemática, porque nós somos um grupo que, por inteiro, ele é completamente fácil de trabalhar. Nós temos muita tranquilidade e podemos realizar todos os nossos desejos dentro desse projeto. A gente também é reconhecido como campeões em diversas das outras competições e também em aprovações através do Enem, e estamos conseguindo mudar a vida de muitos jovens lá em Cocal dos Alves. Para quem não conhece, professor, já explica para a galera de casa onde fica Cocal dos Alves ali. Cocal dos Alves é uma cidade muito pequena e bem nova, tem 23 anos de emancipação política, filha de Cocal, que é uma cidade, nossa cidade-mãe, com 70 anos de emancipação política. Lá no lado norte, já mais próximo do litoral, fazendo fronteira com o Ceará, a cerca de 300 quilômetros da capital Teresina. São quantos habitantes? Menos de 6 mil pessoas, com famílias que quase 70% beneficiários do programa Bolsa Família do governo, que pessoas que lutam, que pessoas que conseguem sobreviver, embora sendo uma cidade pobre, mas não é uma cidade de miséria. E as pessoas estão apostando nos estudos e de lá estão conseguindo sair, mas agora para estudar, para se formar. Muitos estão voltando. 2/3 dos professores da escola Augustinho Brandão são ex-alunos nossos. Então, o Cocal dos Alves está passando por todo esse processo que foi principalmente fruto da educação. Que história é essa de 2010? 100% dos alunos passaram para universidades públicas do Piauí. Essa é uma estatística bem provável, hein, professor? E dessa época, um aluninho está no doutorado aqui no IMPA, um grande cientista, a gente acredita, mas nós tivemos esse feito. Em 2010, de fato, de todos os alunos que prestaram o vestibular para o sistema público, que fosse pelo tradicional ou pelo Enem, conseguiram de alguma forma ingressar. Nós tivemos um resultado que foi muito bom, muito inspirador para essa sequência desse nosso projeto, que corroborou também com as premiações em matemática. Foi em 2010 que nós tivemos o nosso primeiro grande número de medalhas de ouro. Na época foram 4 para Cocal dos Alves, onde o Piauí teve 5 medalhas de ouro. Então isso vem nos fortificar, vem dar um grau de consistência para o nosso trabalho e ainda ter esse conjunto de meninos como exemplos para aqueles que estão ali. Qual foi a estratégia para engajar os estudantes no aprendizado de matemática? Tem alguma fórmula para isso? Muito na prática, a gente vai tentando descobrir tudo isso em conjunto com eles. Assim, o nosso grande trunfo é o envolvimento com cada um deles, é conhecer muito. Né? E ainda porque também é uma cidade com aquelas características bem de interior, com aqueles jovens ainda um pouco mais tranquilos, respeitosos. Então nós não temos qualquer tipo de problema de desobediências, qualquer tipo de violência ou agressão, nunca nós não temos. Assim, dentro do colégio? Nenhum. Inclusive, a cidade como uma toda ainda não reflete esses problemas sociais que tem nas cidades grandes. A gente não tem problema significativamente de drogas. Essas são coisas bem controláveis. E em toda a sua trajetória, professor, qual foi o maior caso assim, de superação ou que vem à memória quando você escuta essa palavra, superação? A maior parte dos alunos já vem da zona rural. Já tem as dificuldades, já tem a limitação de um reforço escolar, N outras coisas, assim. Eu vou me recordar, por exemplo, de casos que o menino que queria ser engenheiro e, no entanto, ele tinha dificuldade para estudar à noite porque ainda não tinha luz elétrica em casa, só foi passar a ter luz elétrica depois do programa do governo federal e conseguiu virar engenheiro. Então, a gente tem inúmeras histórias, assim, bem interessantes e que tem aquele menino que queria, por exemplo, ser médico, mas que nem acreditava nele mesmo. E a gente consegue inspirar, consegue entrar nesse sonho junto com ele, consegue viver tudo isso. E conseguiu. Por exemplo, nós temos 3 ex-estudantes que estão terminando o curso de medicina e ficam muito felizes porque participaram desse processo todo e agora podem dizer que é possível pela escola pública. Agora,
Conta um pouquinho sobre a participação desse pessoal todo nas Olimpíadas. Como surgiu? Você procurou a Olimpíada? Como é que foi? Foi muito por acaso. Era um momento, em 2005, eu estava do 3º para o 4º ano de atividade profissional como professor e, ao mesmo tempo, eu estava no final de graduação, eu era muito inexperiente e, portanto, cometia diversas falhas, era um aprendiz. Inclusive, eu era um professor ainda sou um pouco muito mais taxado como mais cobrador do que talvez o normal, de pegar muito no pé, de ser insistente. E eu não tinha tido tanto sucesso em alguns pequenos projetos. Quando a Olimpíada surgiu, eu vi muito por acaso, porque só tinha internet em um lugarzinho lá na cidade, e eu vi, resolvi inscrever, e eu levei essa proposta para os alunos, e eles não receberam muito bem porque não acreditavam que tinham condições, porque não tinha computador, né? Nós não temos computador, os grandes centros têm. Eu disse, não, mas vamos fazer por acaso. A gente separou uma aulinha no final do turno, uma vez por semana, e de repente foi talvez o melhor resultado que eu já tenha passado até hoje, na minha experiência docente. Dos 24 estudantes que fizeram a fase final, nós tivemos 17 premiações. Aquilo foi meio que um estalo, assim, poxa, opa, peraí, então quer dizer que aquela minha insistência talvez valesse a pena. E aí eu pude, a partir daí, olhar direitinho para esses resultados, participar de premiações para professores que tiveram alunos premiados e entrar nesse universo, conhecer coisas e buscar voltar e incentivar, juntar, e daqui a pouco a gente tinha, inclusive aqueles que mais distante, porque achavam que aquilo era chato, aquilo não era para ele, começaram a se aproximar e começaram a fazer, começaram a ganhar. Estes alunos campeões começaram a liderar grupos de estudos na sala de aula, se tornaram monitores, e com isso a gente viu que o conhecimento conseguia invadir uma sala inteira. Corroborando, por exemplo, a gente tem um dos melhores resultados na Prova Brasil, né, na avaliação externa do governo. Então não é um resultado de 2 ou de 3 anos, é um resultado da sala, que de algum jeito a gente conseguiu multiplicar esse conhecimento. Então as coisas foram acontecendo dessa maneira, de modo que hoje é meio que tradição. Bom, você disse no início do programa, mas é sempre bom repetir, foram quantas medalhas de ouro, só de ouro? 33. 33 só de ouro. Se for somar, então, todas as outras, prata, bronze, fora a menção honrosa... Olha, nós temos, ao todo, nós temos 327 premiações. Como professor, eu já percebi que você é fera. Mas eu quero saber, como aluno, você sempre foi bom em matemática ou você tinha que bater muita cabeça para entender? Eu vou falar por a verdade, assim, não nem uma coisa nem a outra. Não fui bom e também não me espantei, não tive problemas. Eu nunca conheci recuperações. Eu vim ficar de recuperação numa disciplina que era a disciplina de biologia lá no ensino médio, mas até então nunca tive recuperações em nenhuma matéria, mas a matemática não era atrativo para mim na época. Não conseguia chamar tanta atenção. Mas você não pensava na matemática? Não. Quando que isso surgiu, esse estalo? Quando eu pude prestar o vestibular, as condições eram muito difíceis, muito complicadas até. A oferta era que ou eu fizesse, por exemplo, pedagogia, educação física ou matemática. Eu não pensava até então em ser professor. Apesar que eu tinha tido uma experiênciazinha e eu não tinha gostado tanto. Foi uma experiência com alfabetização de adultos. E eu acho que eu não conseguia atingir meus objetivos nessa época. Então eu meio que me escondi de pedagogia. Eu adorava esportes, assim. Achei, inclusive, que eu poderia ser um jogador de futebol, como toda criança sonha. E pensei assim, se eu for para a educação física, eu vou ser bastante feliz. Mas, no entanto, eu preciso urgentemente de trabalho, e foi na matemática essa possibilidade que eu vi. E minha sorte é que, passando para a licenciatura em matemática, eu fui fazer um curso que era um curso numa modalidade conhecida como modalidade especial, era no período de férias, um curso exatamente para quem já dava aula e, no entanto, ainda não tinha a formação. Então eu amei a turma e ali eu comecei a sentir que eu daria para aquilo. Como era matemática, a grande carência, como ainda é hoje, eu consegui um emprego rápido, ao mesmo tempo que cursava. Então, juntando, por exemplo, a turma de alunos meus que também eram professores, conhecendo suas histórias, e a partir da experiência de começar a trabalhar com meninos pequenos, então eu fui começando a gostar muito. E daqui a pouco eu só me via fazendo isso, e eu acho que eu só sei fazer isso. Professor, nosso tempo é curto, mas eu queria pedir um conselho, uma dica
Para quem está em casa, está se preparando para fazer o Enem em matemática, qual o seu conselho de mestre? Não é difícil se dar bem na prova do Enem de matemática. A prova é uma prova boa. Então, se você é um estudante que consegue dar conta do necessário, daquilo que for suficiente para você durante toda a sua etapa de educação básica, você consegue fazer uma prova do Enem que vai ficar acima da média. E nunca pense que, por exemplo, você é incapaz de aprendê-la. Não. O fato de a gente não ter tido, digamos assim, uma boa consistência ou uma boa base em um determinado conteúdo faz com que você, às vezes, desacredite porque você tem dificuldade quando precisa de uma certa base. Mas reflita e talvez volte e tente pegar essa base e que daí você vai conseguir engrenar. Essa matemática base, ela está ao acesso de todos. E no Janela do Enem de hoje, vamos receber a Mariana, direto de Recife, Pernambuco. Olá, Mariana, tudo bem? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo bem. Mari, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência. Eu sei que você vem tentando há 2 anos passar no Enem. Isso mesmo. Então, é uma luta, né? Porque a gente quer o nosso sonho, então a gente tem que lutar por isso. E eu quero medicina, que é um curso mais concorrido, e eu fui nessa consciência, né? De que eu teria que tentar e lutar até eu conseguir. E eu não vou parar até eu conseguir. E como que tem sido a sua rotina, né? Como que está esse lado emocional seu? Então, tem sido bem complicado, né? Por tudo que a gente tem vivido, por conta da pandemia e etc. Eu, infelizmente, tive parentes que faleceram, então foi bem difícil ter que lidar. Mas a gente tem que focar no nosso objetivo, né? Tentar separar ao máximo as questões mais da família, questões pessoais, para poder focar nos nossos estudos, porque senão, infelizmente, vai atrapalhar bastante. Mas eu estou sabendo, graças a Deus, lidar muito bem com isso. E você está estudando tudo via internet? Tudo via online, desde o ano passado, que foi o ano que eu comecei realmente apenas no cursinho, tá? Só no EAD. Foi uma pancada, né, no começo, mas a gente se adaptar, porque, infelizmente, é a nossa realidade, né? Então, mas, graças ao suporte do meu cursinho, ao apoio da minha família, eu estou conseguindo me adaptar super bem. Muito bom. E como tem sido você, assim, dentro de casa, né, estudar? Como você tem feito junto com a sua família? Então, eu sempre peço, principalmente nas horas do simulado, né, eu peço para ficarem um pouco mais em silêncio, porque, querendo ou não, atrapalha, né, um pouco, porque sempre tem conversas paralelas, etc. Mas eles me compreenderam, me apoiam muito no meu sonho, então eu sempre tive o apoio deles. Então, desde o início, eles estiveram comigo nessa caminhada, e isso importou muito, porque é uma adaptação que é conjunto, né? Não só comigo, mas todo o coletivo daqui de casa. Então, ainda bem que eles conseguiram também se adaptar junto comigo nessa caminhada. E eu queria aproveitar e pedir para que você deixe um recado para quem está assistindo. Então, acho que a gente não pode desistir. A gente tem que batalhar até conseguir, apesar de todos os empecilhos que tem ao nosso redor. E sempre tentar ter o apoio da família e acreditar em si, ter o autoconhecimento de que você é capaz de conseguir tudo que você almeja, se você lutar, batalhar por tudo que você quer. Então você vai conseguir, não desista. Por quê? Só quem não consegue é quem desiste. Então a gente tem que conseguir ter forças para poder lutar para os nossos sonhos. Com certeza, Mariana, é isso. É ter forças, é ter foco, é ter fé e não desistir. Isso mesmo. Mari, muito obrigada pela sua participação aqui na Hora do Enem, compartilhar um pouquinho da sua vida e da sua história. Foi um prazer imenso, Tati. Um beijo para todos. Muito obrigada pela essa oportunidade. Gente, Mariana de Paula, direto de Recife, participando aqui do Janela do Enem. Tá na hora da gente dizer tchau, mas se você quer revisar e reforçar os conteúdos, acompanhe a nossa maratona sempre aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo começa às 6 da manhã. E tem ainda o nosso canal no YouTube, tá tudo lá. Se ligue nessa dica, participe também do nosso curso intensivo multiplataforma. Lá tem vários simulados e todas as provas do Enem dos últimos 10 anos. É super fácil, é só acessar o site que está aqui embaixo. Eu tenho certeza que vale muito a pena.
Participe também da Hora do Enem. É só mandar mensagem para o WhatsApp que está aqui embaixo. Para a gente ficar ainda mais sempre juntinhos, não se esqueça de marcar a gente pelas redes sociais através da hashtag Hora do Enem e @TV Escola e Tatiana D'Angelo. No mais, eu desejo um mundo novo, de novos conhecimentos, de novos amigos, se abrindo diante de vocês muito em breve. Não existe coisa melhor que abrir novas portas e poder ter novas expectativas e perspectivas, galera. Vamos acreditar no que mais vale a pena. É muito bom participar desse momento tão importante na vida de cada um de vocês. Amanhã eu tô aqui novamente na Hora do Enem com muito mais conteúdo nessa reta final. Um beijo, bons estudos. Tchau, tchau!